Graça e paz a todos. Veio novamente trazer um conteúdo da palavra de Deus para cada um de vocês. E a palavra do dia de hoje vai se tratar a respeito de Mateus 15, né? Exatamente Mateus 15, do 1 até o 20, né? Vai falar basicamente da famosa frase que Jesus diz, né? Que o que contamina o homem não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca do homem, isso é o alimento, né? Mas o que sai da boca, isso é as palavras, né? E basicamente o que eu vou querer mais explicar aqui com relação a esse texto é sobre a palavra escandalizar-se, né? O escandalizar-se, ele está ligado a algo, por exemplo, em desaprovar em outro, né? Ou como posso dizer, desaprovar no outro algo que, por exemplo, algo que é imoral para mim, eu vejo no outro puramente por não ir com a cara dele, por exemplo. Ah, eu não fui com a cara de tal pessoa, então tal pessoa parece algo que eu não goste, por exemplo. Alguém pode olhar para uma mulher na rua, por exemplo, por não gostar dela, entende? De como ela se comporta, comparar ela, por exemplo, como uma prostituta, entende? Sem antes conhecer a pessoa, por exemplo. Isso é um comparativo, ok? Não vamos afirmar nada aqui. Mas, basicamente, uma das coisas interessantes é você escandalizar significa enxergar um empecilho no outro que me impede de reconhecer a sua autoridade. E no caso de Jesus, é basicamente isso. Os fariseus sempre colocavam algum pecadinho na frente, entende? Procuravam algum pecado para imputar pecado a Cristo, a fim de não reconhecer a autoridade deles e levar outros a desprezar a autoridade de Cristo juntamente com eles, ok? E o que eles faziam, basicamente? Eles faziam o que Jesus relatou em Mateus 5, né? No capítulo 5. Mateus capítulo 5 vai dizer o seguinte. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Cristo, né? Ou seja, eles associavam muito as pessoas que seguiam a Cristo como pessoas que estavam desviando da fé, basicamente, né? Pessoas que estavam seguindo o mundo, né? Que não estavam indo segundo os preceitos de Deus. Tanto que o próprio Cristo falou, se ao dono da casa chamaram Beelzebu, quanto mais os de sua casa, né? Os seus filhos. Então, se ao pai de família chamaram Beelzebu, né? Quem que é o pai de família aqui? É Deus, é Jesus, né? Se ao próprio Deus, se a Jesus, que são as mesmas pessoas, eles trataram dessa forma, por que a gente esperaria desse mundo que eles nos tratassem diferente? Ok? É isso que a gente tem que entender. Por que a gente quer que o mundo trate bem a gente se nem ao próprio Jesus o mundo tratou bem? Ok? Basicamente isso. Isso significa a palavra hipócrita, aquele que sempre coloca um empecilho para não reconhecer a autoridade de outro. E quando nós pregamos, não é a nossa autoridade a ser reconhecida, ok? É a autoridade de Cristo. E diz no versículo 15: Então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, eles estavam colocando a tradição deles acima do mandamento de Deus. E Jesus vai falar como que eles faziam isso, ok? A tradição deles era uma tradição oral, né? E falar a verdade, os farisaísmo, né? Ele na verdade era uma seita da época, ok? E nessa seita eles visavam muitas tradições orais, eles passavam muitos ensinamentos oralmente, não por escrito, né? E eles começavam a ensinar que o homem tinha que se purificar antes de se alimentar, né? Isso é lavar suas mãos, fazer ritos que são ritos meramente humanos, né? Basicamente que seria de higiene humana, mas de um modo espiritualizado, compreende? Eles não lavavam a mão meramente por causa de higiene. Eles espiritualizavam esse ato de lavar a mão, compreende? E na lei existem vários ritos de purificação que fala de água, de um monte de coisa, que a pessoa tem que se lavar na água, tudo. E isso era tudo um simbolismo do que era representado no mundo espiritual, entende? E diz, ele porém dizendo, por que transgride vocês também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte, né? Que seja punido com morte. Dele diz, mas vós dizeis, qualquer que disser ao seu pai ou mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Este não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Basicamente, o honrar o pai e mãe ali seria cuidar deles na velhice, entende? Você honrar eles cuidando deles, de fato. E isso exigia dinheiro, exigia esforço, ok? Então, eles de uma certa forma estavam fazendo com que os homens abandonassem esse mandamento de honrar o pai e a mãe por causa de uma oferta, que era algo que também estava na lei de Deus, e eles usavam a palavra de Deus contra o próprio Deus, ok? Porque ao dizer que aquilo estava sendo dado como oferta e que ao dar como oferta ele estava desobrigado a cuidar de seus pais, entende? Com aquele dinheiro, com aquele esforço que ele teve, basicamente é como se eles estivessem fazendo o que a Igreja Católica fazia no passado, venda de indulgência. Ou seja, pague um tanto aqui e o seu pecado vai ser perdoado. Pague um tanto aqui que você vai ter um terreno no céu. Era basicamente isso. A Igreja Católica copiou basicamente os judeus, né, de certa forma. Aqui os judeus, mais especificamente falando, a estirpe dos fariseus, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, ou seja, doutrinas criadas por homens, doutrinas que não acrescentam em nada com relação à fé, o amor e a misericórdia. Compreende? E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então seus discípulos, lhe cercando, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E esse se escandalizar é desprezar alguém injustamente, ou também você desprezar a autoridade de alguém. E nesse caso eles estavam desprezando a autoridade de Jesus, né? Ele, porém, respondendo, disse:
toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aqui está a deixa para nós, com relação ao mistério da salvação, o mistério da glorificação, da santificação, da conversão, do arrependimento das obras mortas. Tudo isso é um mistério com relação a quem Deus vai salvar de fato no final e quem Deus não vai. Ok? Por que eu digo isso? Porque eu não posso olhar para uma pessoa e dizer essa vai ser condenada ou essa vai ser salva. Ok? E, de fato, o que Deus está querendo dizer aqui, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, que toda planta que o pai dele não plantou será arrancada. É o que basicamente ele disse no capítulo 13, completo de Mateus, o que precede essa parábola, essa passagem aqui de Mateus 15, é a de Mateus 13, né? E a de Mateus 13 vai falar do joio e do campo, né? Do joio e do trigo, que enquanto o pai de família basicamente descansava e seus trabalhadores havia plantado boa semente na terra, isso é o evangelho, plantou o trigo, né, na terra, e pela manhã os seus conservos viram que nasceu o joio junto com o trigo. Deles perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente na terra? Pois de onde vem o joio? Pois se não é só na igreja, tá? A parábola vai especificar que o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Ok? O campo é o mundo, não a igreja. E ele diz o seguinte: deixai ambas as coisas crescerem juntas, né? E quando estiverem maduras, enviarei os anjos e eles colherão. Primeiramente o joio, que é tudo que causa tropeço no reino de Deus, e lançarão no fogo, e o trigo guardarão no meu celeiro. O celeiro é o reino dos céus. Ok? Basicamente é isso. Então, se Deus não plantou aquela pessoa, ou seja, se Deus tem poder para plantar e para arrancar, tem poder para edificar e destruir, ele tem poder para salvar e condenar, compreende? E a palavra de Deus diz: terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e de que quem quiser quebrantar, isso é quebrantamento para juízo, eu quebranto. Ok? Então, de quem ele quer ter misericórdia, ele tem. De quem ele não quer ter misericórdia, ele não tem. Ok? Diz o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos, né? Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E aqui lembrando desde já, o pecado do que professa uma falsa fé a outros, o pecado do herege e o pecado de quem ouve o herege e segue é igual. Ok? Ambos estão pecando igualmente e ambos cairão na mesma cova. Ok? Você não tem como dizer que a pessoa que está seguindo o herege é desculpável. Ok? Se já foi pregado diversas vezes o evangelho verdadeiro para ela e ela recusou esse evangelho verdadeiro para seguir hereges, aí já não é questão de ela não saber que aquilo é uma heresia. É questão de que ela sabe que é heresia e, movido por sua ganância, por seu desejo por dinheiro, ela se aprofunda na teologia da prosperidade e em muitas outras teologias que são até piores do que a teologia da prosperidade, ok? Porque existe a teologia que vai pregar sobre o livre-arbítrio, e eu posso especificar que o livre-arbítrio ele é algo que é até pior, de uma certa maneira, do que a
do que a própria teologia da prosperidade, ok? Porque o livre-arbítrio dá ao homem todo o poder de se salvar sozinho. Não é apenas o homem agir de acordo com a palavra de Deus. Não. Não é o homem se sujeitando a Deus para ser salvo. É basicamente o homem manipulando Deus. Compreende? É basicamente o homem fazendo de Deus um garçom, sendo que quem deveria servir a Deus é ele, e não Deus servir ao homem. Compreende? A questão é, os valores foram invertidos quando se pregou sobre eu ter livre-arbítrio e eu poder fazer o que quiser. Veja no caso de Jonas, do profeta Jonas. Ele não queria ir até Nínive, porque Nínive matava os profetas, e ele se desviou da rota e estava indo para um outro país, em uma embarcação. E conforme mais eles se aproximavam da costa, mais a tempestade ficava forte, ao ponto de que o barco estava quase para afundar. E o que aconteceu? Jonas chegou à seguinte conclusão: isso está acontecendo por minha causa. E eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Sabe o que é a sorte? Imagine que eu pegue um dado. Geralmente a gente conhece aquele dado de 6 faces, né? Mas existem dados de até mais faces do que 6, ok? Vamos supor um dado de 24 faces. Para eu conseguir cair no número 24, por exemplo, eu tenho uma chance em 24, compreende? Ou seja, é sorte para nós. Mas Deus, ele manipula a sorte. Tanto que um dos apóstolos que ficaria no lugar de Judas Iscariotes, que morreu, foi decidido por meio de sortes. Compreende? Lançaram sortes para saber quem seria o apóstolo escolhido por Deus. E como que Deus aprovou isso? Porque Deus manipula a sorte. Compreende? Então, o que acontece? No caso de Jonas, ele estava indo para uma outra cidade e ele chegou à conclusão que era culpa dele. E ele pediu para que aqueles homens o lançassem no mar. E aí aquele grande peixe o devorou, né? No sentido de guardá-lo em sua barriga. E durante 3 dias e 3 noites ficou no ventre do peixe. E o peixe cuspiu depois de 3 dias e 3 noites em Nínive, na terra de Nínive. Ok? Então, vamos dizer o seguinte: não tinha como Jonas escolher outro destino, porque se ele continuasse rebelde e não querendo ir para Nínive, aquela embarcação toda ia afundar e seria pior, porque a vida daqueles homens estaria em risco juntamente com a dele. Compreende? Então, ele escolheu ser lançado no mar e poupar a vida daqueles homens do que levar todos aqueles homens junto com ele por causa do pecado dele. Compreende? Então, como a gente pode dizer que teve escolha? Por exemplo, José, quando contou o seu sonho aos irmãos, ele teve escolha de ser levado como escravo ou de ser colocado na cisterna ou não? Claro que não. O número de seus irmãos era maior que o número dele. Ele não tinha força para resistir a seus irmãos. Mas fala a palavra de Deus que até isso estava debaixo da vontade de Deus. Compreende? E no final tudo se cumpriu. O sonho de José se cumpriu. Ele sofreu sozinho para que futuramente todo o povo dele desfrutasse de alimento em uma época de fome, que viria fome sobre toda a terra. O Egito estava abundantemente cheio de alimento, cheio de mantimentos, justamente por causa do plano de José de administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome que viriam a seguir, né? E graças à administração de José não faltou alimento. Mas quem colocou José onde ele estava agora governando? Deus. Compreende?
Quem deu a José a capacidade de interpretar sonhos? Deus. Quem deu o sonho para Faraó? Deus. Quem encerrou José na prisão? Deus. Faraó fez isso, mas Deus tocou o coração de Faraó para fazer isso. Compreende? Então, a gente tem que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito. Entende? Em outras palavras, os que foram predestinados a essa graça, a essa salvação. Ok? Então, é basicamente isso o que a predestinação diz. Se Deus me escolheu antes de existir Adão e Eva, antes de existir o pecado primordial, como que eu posso dizer que eu escolhi eles, sendo que eu nem tinha nascido ainda? Não existia nem meu pai, nem minha mãe, para que Deus tivesse escolhido a mim para a salvação. E isso de maneira alguma é para nos orgulhar, porque a própria Escritura diz, se ele não poupou nem os ramos naturais, que é Israel, não é a mim que ele vai poupar se eu desobedecer sistematicamente a sua palavra. Compreende? Daí diz, deixai-os, são condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, lhes disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca provém do coração do homem, e isso contamina o homem. Contamina o homem como? Moralmente, espiritualmente e futuramente traz sobre si a condenação eterna. Ok? E pode acarretar na própria morte desse homem. Na morte, em seus pecados, como o próprio Cristo disse, se não creres em mim, morrereis em vossos pecados. Ok? Ou, em outras palavras, morrereis condenados. Então, e ele disse isso para os judeus que criam nele. E ele diz, se não creres em mim, morrereis em vossos pecados. Ok? E o que é crer em Jesus? É acreditar em tudo que ele fala como verdade. Eu acreditar de fato e de verdade que se eu morrendo com Cristo, eu serei salvo. Ok? É acreditar que depois dessa vida tem uma outra. É acreditar que no bem e no mal que se passa em minha vida, eu estou com Deus. Que Deus não me abandonou. Que tudo vai cooperar para o meu bem no final. Até a minha morte vai cooperar para o meu bem no final. Compreende? Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender, né? Ele fala que o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem moralmente, espiritualmente e fisicamente, né? Quando falamos moralmente, é em seus pensamentos, em suas ideias, engloba tudo isso. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias contra Deus. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ok? Basicamente é isso. As tradições, como por exemplo, o que a gente pode ou não fazer segundo os homens, o próprio apóstolo Paulo indica que isso não tem eficácia contra a concupiscência, contra o pecado. Compreende? Preceitos como não toque nisso, não coma aquilo, não pode livrar o homem do pecado. Como por exemplo, não coma carne de porco, não faça isso, não faça aquilo, não
não tem utilidade contra o pecado. Não tem como você mortificar o seu pecado deixando de comer carne de porco. Compreende? Deixando de comer carne de porco, você pode estar ganhando uma vida mais saudável, mas não vai ganhar a luta contra o seu pecado. O que vai fazer morrer o seu pecado é a fé em Jesus. Compreende? É a prática dos mandamentos. Ok? E já se atentando aqui, porque quando se fala de prática de mandamentos, geralmente as pessoas acham que estou falando de salvação por obras. Ora, se eu estou dizendo que a salvação é pela fé, e quando falo de obras com o intuito da pessoa se santificar para Deus, e a pessoa acha que eu estou falando de salvação por mérito próprio, ora, a maldade não está em mim, em pregar uma salvação assim. A maldade está no coração da própria pessoa. Ora, o que diz as Escrituras com relação aos últimos tempos? Que seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, de homens que seriam amantes de si mesmo, presunçosos. O que é o presunçoso? O presunçoso é aquele que você diz A, ele entende B. Você diz que a salvação é pela graça e ele entende que é pelas obras. Você diz que a salvação é meramente por causa de Cristo, Cristo escolhendo, justificando, santificando a pessoa em tudo. E quando você fala de obras com ele, ele acha que a salvação dele está nas obras, ok? Mas não. Essa é a maldade do coração humano. Essa é a maldade que está em mim, essa é a maldade que está em você, essa é a maldade que está no seu filho, essa é a maldade que está no meu filho. Compreende? É a maldade de querer um mérito para si, o mérito de Deus para si mesmo. Compreende? O que Jesus, o próprio Deus, disse enquanto estava encarnado? Se eu busco a minha própria glória, minha glória nada é. Mas se busco a glória de outro, aí sim ando de acordo com a palavra de Deus. Compreende? É basicamente isso. Nós estamos aqui para que outro seja glorificado e para que nós andemos como humilhados. Como humilhados pelos outros, é aceitar o xingamento dos outros, é ficar abaixando a cabeça para os outros o tempo todo. Não é disso que estou falando. E também não estou falando de revidar com palavras ou coisa do tipo, ok? O homem de Deus ele deve ser temperante. Mas a questão é, você está aqui para buscar a glória de Deus. E para buscar a glória de Deus, eu tenho que acreditar que eu passarei por tribulações, por momentos de dificuldade, ok? Que eu passarei por perseguições. E que essas perseguições às vezes serão físicas, vão querer tirar a minha vida. Compreende? Porque teve momentos em que queriam tirar a vida de Cristo e ele fugiu. Chegou um momento que ele mesmo se entregou para morrer na cruz. Ok? Se tem alguém que vai dizer para você o momento que você deve fugir e o momento que você deve se entregar, não sou eu, que sou um homem mortal, que não conhece o futuro. Quem vai dizer isso para você é Deus. Ok? É o próprio Deus. Quem tocou o coração de Jesus para se entregar? Deus. E o que eu quero dizer é o seguinte. A palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados, né? Mas não é dessa maneira que está escrito. Está escrito assim, aquele a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E aquele a que a si mesmo se exaltar, isso é, se orgulhar, se engrandecer, será humilhado. Ora, quem que administra essa humilhação do homem ou essa exaltação do homem? É Deus. Aquele que a si mesmo se humilhar, eu estou me humilhando, eu estou me rebaixando.
para que outro seja evidenciado, para que outro seja engrandecido. Quem eu engrandeço quando eu me humilho? Cristo, a pessoa de Cristo. Quem eu estou humilhando quando eu me exalto? Eu estou humilhando a Cristo. Eu estou diminuindo a pessoa de Cristo. Eu estou tomando a glória de Cristo para mim. Ok? Então, ao humilhar Cristo, por nos exaltarmos, por nos considerarmos bons, por nos estimarmos como os melhores dos melhores, nós acabamos por ter como inimigo o próprio Deus. Ok? Porque estamos humilhando o Filho de Deus a fim de nos exaltar. E você espera que Deus nos tenha por inocente por humilhar seu Filho? Claro que não. Então, por isso que a regra é clara. A regra das Escrituras é clara. Os humilhados, os que a si mesmos se humilhar, serão exaltados. Tanto que o apóstolo Paulo diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A seu tempo. Ou seja, continue orando, continue se humilhando debaixo da mão de Deus, até que ele entregue o que você pediu. E a própria Escritura diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para o gastardes em vossos deleites. Vocês não pedem com boas intenções no coração. E tudo que pedem é para a sua própria grandeza, e não para a grandeza do reino de Deus, não para a grandeza de Jesus. Vocês pedem apenas para si. Pode ser que esse homem que peça essa grandeza para si mesmo, ele alcance? Pode ser que alcance. Só que como forma de juízo e não como forma de bênção. Compreende? Qual é o juízo aqui? Que esse homem vai se entregar cada vez mais à ganância do seu coração até o fim dele ser destruído por Deus. Até a vida dele acabar e ele ser condenado. É aquela parábola que Jesus falou do rico insensato. Chegou um homem na multidão falando: Senhor, diga a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus falou: quem me colocou como juiz ou repartidor entre vós? Vos direi uma parábola, ele disse, né? A propriedade de um homem muito rico havia adquirido muitos recursos, muita herança. E ele diz: eu já não tenho onde armazenar os meus frutos. E dizia consigo mesmo em seu coração: isto farei, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E direi à minha alma, ou seja, eu direi a mim mesmo: descansa, come e bebe, porque tens frutos guardados para muitos dias. E a palavra de Deus diz o seguinte: louco, quem hoje te pedirão a tua alma? E o que tens guardado? Para quem será? Esse o que tens guardado, ele está falando do tesouro do coração, ok? O que a pessoa tem guardado dentro de si. Quais são as virtudes que essa pessoa tem carregado? As virtudes que ela carregou até agora foi encher-se de sua própria ganância. Não foi abster-se do amor às coisas materiais para amar a Deus. E quando eu falo abster-se do amor às coisas materiais, eu não estou falando da pessoa abandonar as riquezas dela. Eu estou falando da pessoa não ter o amor ao dinheiro. Entende? Porque a pessoa que tem o amor ao dinheiro, ela vai guardando tudo para si. Ela nunca dá nada para os outros. É só para si. Compreende? Ela sempre acha que vai faltar e vai guardando tudo para si. Compreende? Mas a verdade é, o nosso dinheiro tem um propósito de servir os outros. Mas claro, quando todas as nossas contas estão pagadas, quando já retiramos o dízimo, por exemplo, compreende? Quando tudo o que se já tinha feito foi feito, nós podemos guardar uma parte para nós, como um investimento,
e podemos utilizar algo que sobrou para ajudar os outros. Tudo o que tiver no nosso alcance. Compreende? Basicamente ele diz: o que você tem guardado? Para quem será? Porque não vão te pedir coisas materiais. Não vão pedir o seu dinheiro, não vão pedir o seu carro, não vão pedir sua casa, não vão pedir seus filhos. Vão pedir, vão prestar contas com relação à sua moralidade. Vão prestar contas com relação à maneira que você tem andado e vivido. Compreende? Então, é basicamente isso. Quem a si mesmo se humilhar. A si mesmo. Okay? Não é esperar os outros me humilhar para depois eu levar essa causa até Deus. Não. Não é gostar de ser humilhado. É você se humilhar. Ok? Porque os outros podem me humilhar, eu não revidar, ficar por isso, mas quando eu conto algo de mim para outros, eu não exalto Deus, eu falo somente de mim mesmo. Eu falo que só eu sou bom. Compreende? Por isso que Cristo fala para nossa esmola ficar em oculto. Ajudou alguém? Não conta para ninguém. Porque meramente o fato de você contar para alguém, você já está se orgulhando. Compreende? Meramente o fato de você contar para alguém, você já está engrandecendo alguém. E esse alguém que está sendo engrandecido é você. Você está indo atrás de elogios. Fato é, ajudou os outros? Esquece. Não precisa ficar falando. Compreende? Tem uma mensagem em Provérbios que diz o seguinte: louva-te o estranho. O que é louva-te? É elogiar. Ok? Elogia-te o estranho. Seria basicamente isso. Esse louvor que está falando aqui não é um louvor que é atribuído a Deus como uma forma de adoração. Ok? É um louvar no sentido de elogiar. Ok? Elogiar uma boa ação, por exemplo. Por isso que a palavra de Deus diz: louva-te o estranho. Por quê? Para que a glória de sua bondade não recaia sobre você. Para que você não se exalte para os outros ao contar as suas bondades, os seus feitos. Compreende? Se você ajudou a pessoa e ficou em secreto, se essa pessoa contar a outros a respeito de você, tudo bem. Se não contar, se distorcer toda a verdade falando mentiras a seu respeito, também estaremos seguindo com relação ao Evangelho. Uma vez que ele diz: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim faziam com os profetas que vos antecederam. Ok? Enfim, graça e paz a todos, uma ótima semana. Espero que tenham entendido a mensagem, ok? Se não entenderam, deixe um comentário aqui. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe com os demais, ok?